Olá a todos, você que está no canal das Antigas 80, meu nome é César e hoje Respostas de Sábado, edição 340. Como funciona? O pessoal que acompanha esse canal, assiste esses vídeos, acaba deixando perguntas, críticas, sugestões. Eu normalmente respondo aqui no Respostas de Sábado. Como o nome já diz, vai ao ar todo sábado à noite. Então, se você tem interesse em fazer uma pergunta, uma questão com relação a essa geração de equipamentos, deixe aqui no 340, que lá no 341, se o criador desejar, eu respondo a vocês. Então hoje você vai assistir eu respondendo perguntas que foram feitas, comentários que foram feitos na edição 339, ok? Tem interesse? Continue assistindo o vídeo até o final. Bom, alguns recados. Primeiro recado, das Antigas 80, um canal onde meu nome é César, um canal onde a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, aqui no caso dos anos 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena no caso dos anos 90, né? Tem muito equipamento dos anos 90 que realmente não tem, o pessoal não tem muito interesse. Comparativos, opinião sincera, dicas, histórias, conhecendo, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar. Outro recado é que eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira à tarde. Então, se você fez uma pergunta na sexta-feira, no sábado de manhã ou na quinta à noite, eu não tenho como te responder. Refaça a pergunta aqui que eu te respondo na semana que vem, tá? Outro recado é que a ordem das perguntas, né, é o celular. Então, estou aqui no vídeo das respostas passado e aqui está a lista de perguntas que eu vou responder de acordo com o meu celular, tá? Outro comentário é plano de fundo SE9, o equalizador fantasma Black. Deixa eu colocar aqui para funcionar. SE9 equalizador fantasma Black. Para quê? Opa, não foi? Vamos ver aqui no flat. Foi. Então, SE9 é um equipamento até que eu coloquei à venda, né? Infelizmente é da minha coleção particular, mas eu vou dispor dele aí. Eu tenho um Black, tenho um prata, vou pôr à venda o Black. Eu postei um vídeo aí quinta-feira com relação à venda desse equipamento, tá? Então é ele que a gente vai estar aqui com ele de plano de fundo no vídeo de hoje. Beleza? Que mais? Mais algum recado? Não, é isso aí, basicamente é isso, né? Então vamos lá, perguntas. Vamos iniciar aqui. Lembrando, né, no meu celular aqui, Galvão 1091, obrigado César. Bom, ele tá mandando um obrigado. Realmente eu não sei qual foi a pergunta que ele fez a semana passada, é muita coisa, não lembro, mas agradeço aí pelo comentário, agradeço aí por participar dos vídeos. Norton Luiz é membro do canal, sim, ele faz uma contribuição lá todo mês, recebe alguns vídeos de bastidores. Estou postando alguns vídeos sobre a pintura dos botões do PM5000 lá. Tem interesse em virar membro desse canal, se faz uma contribuição por mês, assiste alguns vídeos, alguma coisa de bastidor, alguma coisa que vai aparecendo que eu não posso postar aqui no YouTube, tipo alguns anúncios, né, que o pessoal fica bravo se a gente posta aberto aí os anúncios, estão olhando os anúncios, analisando anúncios e tudo mais lá no setor de membros. Tem interesse? É mais para uma contribuição a este canal. Nosso amigo Norton é membro do canal, agradeço de coração e ele fez um valeu demais aqui ainda. Agradeço de coração novamente, valeu demais. Se você teve algum vídeo, alguma coisa que te ajudou aqui nesse canal, né, me ajudou com alguma coisa, se lhe ajudou, né, com alguma coisa, alguma dica, alguma coisa que eu falei aqui para vocês, se quiser contribuir com o canal, agradeço, né, faz um valeu demais aí, o canal agradece. Vamos lá, vamos continuar. Flávio M. Campos, olá, boa noite César, onde consigo saber o preço? Puxa vida, do que você está falando, meu amigo? Porque da semana passada eu coloquei, assim como hoje, né, tá bem afunilado aqui os vídeos, bom, não vou ficar chorando aqui. Então vamos lá. Então, assim como semana passada eu coloquei como plano de fundo do Resposta de Sábado um toca-discos que eu pus à venda. E provavelmente ele está querendo saber qual é o preço, né? Esse SE9 aqui também está à venda. Então você tem que procurar o vídeo de venda, né? Procura ali um vídeo anterior, provavelmente. Vai estar lá o vídeo de venda do toca-discos. No caso do toca-discos tem um vídeo de venda, tem um vídeo dele tocando um disco inteiro. E lá nesse vídeo de venda vai ter lá um link na descrição que vai te direcionar ao álbum de caras, mais conhecidamente como Facebook, onde tem lá o anúncio dele. Lá você vai verificar as fotos, uma leve descrição. O ideal é assistir o vídeo. Normalmente os anúncios eu falo muito no vídeo e mostro todos os detalhes do equipamento no vídeo, né? Mas lá vai ter fotos, uma leve descrição e o valor, né? Aí você vê. César, mas como que você vende? Pix. Não tem mais como vender por Mercado Livre, esse tipo de coisa, é muito complicado. Já
já falei no vídeo, até inclusive de venda do SE9, não é muito pela plataforma, mas sim por quem utiliza a plataforma, entendeu? Então, vai ter o anúncio lá, você entra em contato, César, me interessa, tô aqui em tal lugar, manda o CEP, eu vejo o frete, você faz o pagamento e eu envio para você, tá? César, mas e se eu cair num golpe? Bom, você acha que eu vou te dar o golpe, então nem compre, né? Não deposite. Se você tem alguma dúvida, na hora que você vai comprar algum equipamento, se tiver qualquer dúvida com relação ao vendedor, desista na hora, né? A compra desse tipo de equipamento tem que ser 100% segura, né? Não digo que vai ter algo assegurando a compra, mas você tem que estar seguro do que você está fazendo, né? Inclusive olhando os vídeos, né? Então, às vezes passa desapercebido algum detalhe, alguma coisa, mas que normalmente nos vídeos, esse equipamento aqui, no vídeo de venda dele, lá no final do vídeo, quando a gente começou a brincar aqui com a equalização e tudo mais, apareceu o defeito que eu cito no vídeo lá, né? Então, se você assistir os vídeos, analisar as fotos, tudo mais, você vai estar plenamente consciente do que você está comprando, né? Então, mas com relação ao pagamento, se tiver alguma dúvida, você desista, não faça, porque hoje em dia golpes estão por todos os lados e às vezes até pessoas conhecidas estão dando golpes, né? Cara, inclusive, né? Eu vou ter que fazer um comentário, não tem jeito, né? Um conhecido, não digo golpista, mas um conhecido que o pessoal mandou equipamento lá para conserto, o cara não devolve, não conserta e tudo mais, fica postando, né? Como é que pode, né, cara? Uma pessoa que tá com o nome sujo, né? Tá com o equipamento das pessoas lá, praticamente não quer devolver equipamento das pessoas, ainda postando livremente no Facebook, né? Ai, o preço dos... Cara, falei demais, acho que a pessoa até vai se ligar quem é. Mas é a verdade, cara. Ou a gente expõe isso, ou a gente... a verdade tem que estar nua e crua na sua frente. Não adianta ficar se enrolando, né? Se você fez cagada, fez cagada. Não, e na minha opinião, esse tipo de coisa tem que ser eliminado. Não tem que ter um governo ou alguém superior que vai eliminar, né? Nós mesmos é que temos que eliminar. E o pior é que a pessoa faz um comentário, faz um post, tem gente, um monte de gente comentando, você está certo. Cara, nem comenta, bloqueia o cara. Porque o cara já é conhecido por ficar com equipamento de conserto, de manutenção. Então, continuando. Bom, acho que já me excedi demais aqui, né? Então é isso, né? A gente mesmo que tem que classificar, digamos assim, né? Então, nós é que somos responsáveis por esse filtro que deve ser feito, né? Então, quando você fala assim... O que eu estou respondendo com relação ao preço? Então, o preço está lá no anúncio do equipamento, está no vídeo, tem um link com o anúncio e o preço. Por que você não fala o preço no vídeo, César? Porque o vídeo é eterno, ele vai ficar aí. Se eu vou lá e falo assim, não, estou vendendo esse equalizador por R$ 1.500. Hoje, se eu postar aqui, não, R$ 1.500 esse equalizador. Cara, vai encher de gente. Quanto que é? Onde é que tá? Cadê o preço? Acontece isso muito no meu canal. Vídeos antigos que o pessoal fala assim, quanto que é? Quanto que tá? Cara, equipamento que já foi embora há milhões de anos atrás. E agora imagine se eu posto aqui, ó, R$ 1.500 hoje. Se eu falo para você que esse equipamento que custa R$ 1.500, quantas mensagens você acha que eu vou receber? Milhares, né? Então eu não posso postar, não posso falar o preço que eu estou pedindo. E outra, o preço que eu estou pedindo no equipamento, às vezes eu faço vídeo, se eu coloco o preço, infelizmente do jeito que está o mercado do som vintage ou vintage, como queiram, cara, eu chego aqui e falo assim, ó, esse aparelho aqui custa X. Aí se o vídeo ficar lá 6 meses no ar, e eu já alterei o preço, tanto para baixo como para cima. E aí para cima. E alguém fala assim, não, eu vi no vídeo lá que você quer tanto, eu vou te pagar. Não, mas agora já é outro preço, você entendeu? Infelizmente esses vídeos são atemporais. Já os preços dos equipamentos antigos, eles flutuam, né? Muito, na verdade. Flutuam pra caramba, na verdade. Muito, né? Então, nesse caso aqui é um exemplo clássico. Alguns anos atrás eu tinha 3, tinha 2 pratas e um preto. Um prata eu coloquei à venda, vendi, e hoje estou colocando preto. Cara, se você pensar quanto eu vendi o prata, puxa vida, eu compraria, se eu anunciasse aquele prata hoje pelo preço que eu vendi ele na época, eu mesmo compraria ele de volta, né? Então, não tem como pôr preço nos vídeos, é no link ali mesmo, e é isso aí. Obrigado pelo comentário. Continuando, vamos ver aqui, cadê? Felipe Estevanato, STA. Fala, César. Cara, qual a sua opinião sobre pessoas que curtem a equalização flat?
mesmo que o som fique extremamente xoxo. Puxa vida, como é que eu vou te falar isso, né? Eu sempre comento aqui, cara, o áudio, o som é individual da pessoa. Então tem gente que vai gostar o som aí fletão, tem gente que vai gostar o som com gravão tuchado, né? E não é, às vezes fala assim, não, mas então é o gosto da pessoa. Não, né? A equalização, ela está aí justamente para você cobrir buracos. Então, quais são os buracos que pode ter? O teu ouvido principal, então meu ouvido é um ouvido de pinico, já escutei muito Twitter na orelha, já curti muito Twitter, já tive que testar muito Twitter com o agudo na orelha, então meu ouvido já está defasado. Então o que acontece? Eu vou ter que escutar com mais agudo. Correto? Então o ouvido da pessoa influencia muito na música. Segundo, a caixa acústica. Então a caixa acústica, se a caixa está com defasagem de grave, de médio, de agudo, o equalizador está ali para resolver. Você entendeu? O próprio áudio, né? Hoje a gente tem esses áudios digitais aí, músicas modernas, né? Eu até preciso fazer um vídeo sobre isso. Por que as músicas modernas são mais gostosas de ouvido que as músicas mais antigas? As músicas mais antigas é aquilo, né? Um microfone captando ali uma caixa batendo, né? Uma guitarra seca, um violão, né, seco. Hoje em dia você tem músicas feitas eletronicamente que elas minimizam qualquer tipo de defasagem. Então, ela vai extrair o melhor do amplificador, extrair o melhor do alto-falante, né? Tem graves que você escuta com músicas modernas, feitas eletronicamente, que você não escutaria jamais, nunca, impossível numa música dos anos 70, né? Então é complicado. Então o equalizador está aí para isso, né? Então se alguém consegue escutar um equalizador aqui, fletão, beleza, ele está com o ouvido meio que limpo e talvez para ele esteja ok. Para mim pode ser fraco o som, para ele pode estar ok. Lembrando, vai depender das caixas, do ambiente e do ouvido da pessoa. Assim como ao contrário, eu posso estar ouvindo ele lá no tal do sorrisão, né? Está ouvindo aqui um sorrisão e aí chega alguém na minha casa e fala assim, puta, mas esse agudo está muito estridente, a grave está muito estridente. Por quê? Porque o meu ouvido já está ferrado, ou então a minha caixa está ruim, alguma coisa assim. No caso, se outra pessoa escutar a mesma caixa no mesmo ambiente e dizer que está ruim, pode ser que o ouvido da pessoa esteja melhor que o meu, e aí ela... Então, é muito individual o som, entendeu? E qual é o problema do equalizador? O equalizador ele veio para ajudar, né? Para tirar a defasagem, principalmente em equipamentos mais antigos, né? Porque hoje em dia você tem alto rendimento de amplificador, de caixa acústica, até mesmo o áudio, como eu falei, né? As músicas são feitas para extrair o melhor da caixa acústica, então você não precisa às vezes de o grave, acentuar grave. Agora você pega uma música já mais antiga, pô, eu quero colocar um pouco mais de grave, principalmente porque você compara com música moderna, né? Então hoje você escuta uma música moderna, eletrônica, dessas que o pessoal faz por inteligência artificial, porra, tem um grave gostoso e tal. Agora eu vou escutar meu rock antigo, pô, mas o grave tá xoxo, aí você vem no equalizador que quer colocar grave, assim, entendeu? Porque a música foi gravada com um grave que era mais natural, não eletrônico como a música mais antiga. Então o equalizador veio para isso. Mas só que qual é o problema do equalizador? É aquilo que eu já falei aqui, né? O pessoal usa esse termo, que eu também já utilizava há muito tempo. O equalizador é uma faca de dois gumes, né? Exemplo, ele pode estar no limite entre melhorar o teu som e deixar o som agradável para mim, para você e para os teus vizinhos, né, digamos assim, ou ele pode estar saturadaço, né? Então, porra, eu posso estar escutando o som horrível, mas pro cara tá bom. Por quê? Porque o equalizador tá no outro lado do fio, né, digamos assim, distorcendo o som, em vez de melhorar, ele está piorando. Então o equalizador ele pode piorar ou melhorar o som. Só que o problema é o seguinte, não existe uma regra. Não, o teu equalizador está melhorando o som, o teu equalizador está piorando o som. Não, depende de quem está ouvindo, da qualidade do ouvido da pessoa, da qualidade da caixa acústica da pessoa, você entendeu? Então, qual é a minha opinião sobre pessoas que curtem a equalização flat? Primeiro, a pessoa que curte uma equalização flat nem precisa de equalizador. E o que eu acho é que bom, né? Que bom que a pessoa não precisa, né? Tô curtindo aqui, né? Então, ó, tô curtindo meu som aqui. Não preciso da equalização, né? Então eu posso tirar tudo aqui e ouvir assim. Quer dizer que o teu ouvido está muito bom, né? As tuas caixas estão perfeitas para você, a gravação que você fez está perfeita, o áudio que você está escutando está muito bom, né? Então não precisa. É uma boa questão. Alguém respondeu aqui, vamos ver quais são as respostas. Não vai aparecer, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo ler as respostas. Não apareceu as respostas aqui, certo?
Alguém respondeu aqui, mas eu não consigo. Então é isso. O equalizador é individual de cada pessoa, ou usa ou não usa, né? Então a gente... não tem como chegar e falar assim, não, você está usando o equalizador errado. Não tem. Cada um é cada um, né? Não existe utilizar o equalizador errado, né? Porque cada um vai ter sua caixa, seu amplificador distinto, né? Continuando. Vamos ver aqui, continuando. Darcy Ribeiro. Olá, César. Aonde vai parar os preços dos tocadiscos? Bom vintage, hoje coloquei à venda um Gradiente B25, muito novinho. Coloquei por R$ 1.400, não demorou meia hora e vendi. Imagino um SL 1200, enfim, os caras estão à procura mesmo. Bom, é justamente o comentário, cara, vou ter que voltar naquilo que eu acabei de falar do cidadão lá, né? É justamente o comentário que ele fez, né? Com relação que antes ele conseguia comprar os equipamentos para agradar o gosto dele, hoje ele não consegue. Cara, nós vivemos exatamente assim, é oferta e procura, não tem como tabelar, não, o SE9 vale X e você tem que vender por X, não, se alguém chegar e tabelar um equipamento desse daqui por um preço que não vai me ajudar em nada, que não vai me agradar em nada, para mim eu não ponho à venda, você entendeu? Ou então se eu pôr à venda por aquele valor que eles estão tabelando, vai ter briga de pessoas querendo comprar, porque vai ser muitas pessoas querendo comprar, então vai ser escasso. Certo? Então não vai ter para todo mundo. Então essas pessoas que reclamam, e é uma coisa que acontece no mercado do som vintage hoje, ou vintage, né? Exemplo, quando aparece um equipamento bom, barato, some, cara. Então, aquela pessoa que fica reclamando, eu não consigo comprar um equipamento com preço acessível e tal, mas ela quer o que? O preço acessível como? Tá aqui, ó, esse equalizador tá baratinho. Você tá equalizando isso aqui, tá com o pezinho original, você faz em 3 vezes, você aceita um passarinho, até ela fazer isso, alguém já chegou, pum, me dá aqui, é meu. Você entendeu? Então, essas pessoas que ficam reclamando dos valores, eu queria comprar um equipamento mais barato. Você não vai conseguir comprar. Eu mesmo já mostrei aqui no meu canal, cara, teve um dia o cara anunciou 2 equipamentos, né? Não vou citar quais são os equipamentos, tudo sujo, tal, dá pra ver que o cara pegou em algum lugar e pôs à venda, certo? Vou falar o valor, R$600, 2 equipamentos, né? E o que acontece? Daí ele anunciou lá, 2 horas de anúncio, eu fui lá e entrei em contato com o cara, eu tenho interesse no equipamento, o cara já não me respondeu, certo? E aí, 1 hora depois já apareceu lá, né, fora de avaliação, vendido. Quer dizer o quê? Em 3 horas, o cara vendeu um equipamento tudo sujo, sem teste, por R$600. E aí, 1 semana depois, o mesmo equipamento aparece, sendo oferecido, só que limpinho, bonitinho, né? Porque eu vi os detalhes, né? Vou citar um detalhe aqui, o VU, né? VU caído. VU caído, sim. O equipamento estava com o VU caído e quando a pessoa pegou o equipamento, limpou o equipamento e reanunciou, continuava com o VU caído, quer dizer que ele não consertou o VU. E aí eu vi que é o mesmo equipamento, por 3 vezes o preço. Então quer dizer o quê? Essas pessoas que reclamam do preço, o preço está muito caro, elas não vão conseguir comprar de maneira nenhuma, nem barato, porque vai ter 2, 3 já em cima. E essa é a oferta e procura. Não existe como você comprar um equipamento barato, César? Cara, se eu soubesse como comprar equipamento barato, eu estaria comprando. Mas não tem mais como, né? Antigamente você corria lá no LX, aí tinha um cara vendendo um equipamento barato, ficava lá 1 semana. Você conversava com o cara, sabia onde o cara trabalhava, sabia qual time o cara torcia, ficava se enrolando para ir buscar. Posso ir buscar no final de semana? Posso ir no domingo? Vamos marcar lá no próxima semana para poder eu ir buscar? Você aceita pagamento com feijão, arroz, batata, cebola? Aceita. Ficava 1 semana conversando com o cara até ir lá buscar. Hoje em dia, meu irmão, o cara anunciou, você tem que... Tô indo buscar agora. Eu já falei várias vezes aqui no meu canal. Tô indo buscar agora. Agora, exatamente. Então essas pessoas que estão reclamando dos preços, né? Elas não vão conseguir comprar. Não vão conseguir comprar nada barato. Porque vai ter sempre alguém. É oferta e procura. Entendeu? E aí, óbvio, o preço vai subindo. Vai subindo. Vai subindo. Vai subindo. Nosso amigo aqui falou do B25. Cara, um toca-discos que eu realmente não teria nem... de jeito nenhum, você entendeu? Eu teria uma carcaça, como eu não sei, do um TD3000, uma carcaça de DD200, qualquer outro toca-discos, né? Menos Garhard, eu não teria B25,
porque é um toca-disco Bell Drive com correia, cápsula, aquele braço reto, muito rente ao disco, é uma desgraça, o peso fica muito abaixo, carcaça de plástico, cara, é a pior desgraça que a Gradiente inventou foi esse tipo de toca-discos. E aí o que acontece? Alguém paga R$1.400 por um equipamento desse, sendo que há uns anos atrás eu vendi TD 5.000 por 1.800, que é 1000 vezes melhor. Você entendeu? Ele mesmo cita aqui na pergunta dele, e as MK2? Cara, MK2, eu me lembro de um par uma vez, pagar R$1.800 do par de MK2. Hoje, para você comprar uma MK2 decente, hoje é 5, 6 pau uma MK2. Uma MK2. Então, e o outro fator que faz com que esses equipamentos, principalmente os toca-discos, tenham alta procura e grande valor, é a modinha do vinil, né? Eu sempre falo, a internet é uma coisa boa por um lado, mas é uma coisa ruim por outro, né? Ela é uma coisa boa porque você tem mais acesso, acessa mais, com mais conhecimento, vídeos de pessoas. Inclusive, quero até pedir desculpa para um amigo meu que me mandou alguns vídeos. Assista esses vídeos aí. Cara, eu não tenho mais saco para assistir vídeo, principalmente americano, sinceramente. Por quê? Porque quem viveu a época do eBay, que os caras não queriam mais nada, certo? Não queriam isso, isso aqui é lixo, joga fora, tal. E hoje, talvez até essa mesma pessoa é colecionadorzinho, ai que lindo, maravilhoso. Esse tipo de coisa fez com que todos os equipamentos supervalorizassem. Quanto mais pessoas estão querendo comprar um equipamento desse, mais ele sobe. E aí o que vai acontecer? Mais sobe o preço e aí menos pessoas vão conseguir comprar, só que as pessoas que têm dinheiro. Então, resumidamente, os equipamentos vintage ou vintage, eles ficaram elitizados, né? Eu já falei aqui no meu canal, já contei essas histórias, que antigamente o cara comprava receiver para usar em karaokê. Por quê? Porque era mais barato que comprar um amplificador novo. Então, em vez do cara comprar um amplificador novo na fábrica lá e pôr no karaokê, o cara comprava receiver. Por quê? Porque era mais barato. Você entendeu? Hoje em dia é o contrário. Você não compra por ser barato, você compra porque é raro e tudo mais, e é super mais caro, né? E isso, o exemplo paralelo que a gente consegue dar é os carros, é a mesma coisa, né? Antigamente o cara comprava Dodge, cortava, transformava em picape, cortava para arrancar o motor, transformava em carro de corrida na terra. Por quê? Porque ninguém queria. Vem aqui buscar essa desgraça, troca por uma televisão, por um videocassete. E hoje em dia, você olha aí, né? Dodge por R$600 mil, né? Então, é complicado essa história de preço e tudo mais. Infelizmente é isso aí, cara. Não tem muito o que dizer não, você entendeu? Continuando. Então, realmente, um toca-discos bem conservado, B25 por R$1.400 é loucura, né? Então, aí que está o exemplo, né? Pô, alguém que vê um equipamento desse sendo vendido a 1.400, o cara que tem uma DD1, que tem um toca-discos que é melhor, por menos de 3 pila não vai vender, óbvio. Se os caras pagam 1.400 numa B25. O pior é que às vezes o cara compra uma B25 sem nem conhecer. Não, toca-discos antigo, daqueles clássico dos anos 80, só que não sabe que é uma bomba, né? Então, complicado. Qual o próximo aqui? O Verme. Tem aparelhos de som antigos, alguns com defeitos e outros funcionando. Se quiser comprar, dá para negociar. Mandei aqui uma mensagem para você, meu amigo, com o meu celular ali, ó. Manda fotos e valores. Quem sabe a gente negocia aí, né? Não adianta querer vender equipamento com defeito pelo preço do que os caras vendem aí. Aí é mais complicado, né? Então vamos lá, ver se tem mais alguma pergunta aqui. Temos mais uma aqui, vamos lá. Antônio Carlos da Silva. Olá, César. Obrigado por responder meus comentários. César, que é real todos os seus comentários. Entretanto, cada caso é um caso. Eu não frequento feiras de rolo, eu frequento apenas uma feira de antiguidades, faz 25 anos. Inclusive, trabalhei nela. É certo que não é possível fazer todos os testes, mas eu sempre levo cabo P10, P2, DIN, RCA, celular para fazer testes, pois lá existem locais para isso. Primeiro verifico o estado de conservação, então faço os testes. Se passar no teste básico, o valor tem que compensar. Futuro problema, se existir, é possível. Venda no estado. Exemplo, já comprei vários AKs de rolo, tem mercado, pois o aparelho tem muita procura. Jamais compraria um 1730 DSS por 3.000 na feira de antiguidade, pois esse vendedor provavelmente não tem propriedades de conhecimento do funcionamento. O meu paguei R$800.
há 2 anos e sei que você procura este modelo por ser quadrafônico há tempos. Entretanto, isso não é uma regra, pois existem sim vendedores especializados em vários segmentos. Desculpe me estendi, novamente obrigado, abraços 1000. Então, esse é o detalhe, né? As pessoas não entendem que o preço não pode ser estipulado pelo modelo do equipamento, certo? Ele tem que ser estipulado, óbvio, pelo modelo, né? Aí você tem o estado de conservação, né? E as garantias de comprar, de quem você está comprando e como você está comprando. Então não adianta eu ir lá na feira do rolo e encontrar... Outro dia eu mostrei um anúncio aí no setor de membros do cara vendendo um tape deck Akai por R$5.000, mais caro até do que tape decks anunciados aí com revisão e tudo mais, só porque era primeiro dono e tal, e vendendo por R$5.000. Aí eu fui lá e fiz uma pergunta para ele, pô, e cadê o pino de troca de velocidade? Não sei, é o que tá na foto. Pô, aí não dá, né, cara? Aí não dá. Então, é óbvio que o valor dos equipamentos, né, repetindo, não é só pelo modelo, mas é pelo estado de conservação e pelo que o vendedor está trazendo, as informações que o vendedor está trazendo, né? Tá funcionando? Beleza. Tá indo para frente e para trás? Sai som nas 2 caixas? Você escutou ele por um bom tempo? Você conseguiu entender algum defeito? O exemplo é esse equipamento aqui. Eu encontrei um defeito dele e eu citei esse defeito lá no vídeo de venda dele. Se você quiser comprar, quem for comprar o equipamento é ciente de que tem esse defeito, você entendeu? Agora, se eu pegar esse equipamento aqui numa feira de rolo, onde você não tem nem energia para testar, como é que eu vou comprar um equipamento desse no escuro? Você entendeu? Tem que ter um preço para que eu possa comprar ele no escuro, né? Então eu não vou poder pagar nesse equipamento um preço cheio nele, sem nem botar na tomada. Você entendeu? Claro que existem casos e casos. Eu já comprei equipamentos sem nem pôr na tomada. Mas por quê? Porque pelo preço e pelo estado de conservação já valia a pena. Então não adianta eu comprar uma carcaça tudo ferrada, né, sem nem testar por o preço de equipamento top. Agora, eu já comprei equipamento top sem nem pôr na tomada, por preço top, você entendeu? Mas por quê? Porque o estado de conservação compensa, né? A prioridade é o estado de conservação. Precisa consertar? Consertar é trocar um componente, trocar um integrado, fazer uma manutenção, fazer um conserto. Isso não altera a parte estética do equipamento, né? É o contrário de você comprar um equipamento tudo ferrado e ainda ter que arrumar. Ou o contrário, né? Você comprar um equipamento tudo feio, mas funcionando. O que acontece? Ele não vai ter o mesmo valor. E, na minha opinião, um equipamento feio, funcional, tem menos, e com o histórico, né, da procedência, né, equipamento feio, com baixa procedência e funcionando, na minha opinião, vale menos do que um equipamento bonito, parado, com procedência. Então vamos lá, vamos repetir. Eu prefiro comprar, o cara tem um System One, tá na sala do cara, faz 40 anos que tá lá, faz 20 anos que o cara não liga, não sabe se funciona ou não, tá lá, ele quer um valor. Aí tem um outro System One que o cara restaurou, fez funcionar, tá totalmente funcional, só que é um equipamento veio da Paraíba, um do Nordeste, um de Santa Catarina, um do Rio Grande do Sul, ele juntou tudo, revisou, repintou e pôs tudo junto lá, certo? Pelo mesmo preço, você entendeu? Vamos fazer um comparativo, mesmo preço. Equipamento com 40 anos, parado na sala do cara, o cara nunca tirou da sala, tá lá, não funciona, o cara não sabe se funciona, põe na tomada, nem liga, certo? Mas tá lá parado, sujo, original, e um equipamento revisado, restaurado, funcional, tudo certinho, lá, mesmo preço. Qual que eu compro? Óbvio que o original, parado. Você entendeu? Claro, tem pessoas que falam assim, não, eu prefiro restaurado, funcional, vou pôr na minha tomada, vai funcionar. Beleza, aí é o teu caso. Eu prefiro pegar um equipamento parado, original, com procedência, né? 40 anos na mesma sala, puxa vida, tudo sujo, só tirar o pó. Cara, não funciona, dane-se. Pra mim, dane-se que não funciona, você entendeu? Eu vou pôr pra funcionar e ele vai, na hora que eu pôr ele pra funcionar, ele vai ficar bom, bonito e com procedência. O outro, se parar um dia, parou de funcionar, eu vou ter um equipamento restaurado, né, que você não tem procedência nenhuma de onde veio, porque às vezes o painel foi restaurado, mas a traseira tá tudo ferrada, tudo fudido, ou então o cara pintou tudo, restaurou o painel, restaurou a parte de trás, restaurou tudo, a carcaça, e internamente tudo ferrado, tava numa enchente, cheia de ferrugem. Não, você entendeu? Vou ter que citar aqui
Outro dia eu fui na casa de um colega nosso aí, já de longa data, e ele me falou assim, ó, o painel é restaurado, César. Deu, puxa, tá bem feito e tal. Não tinha nem percebido, né? Daí ele falou assim, cara, uma das coisas que você falou em vídeo, eu acho que esse aparelho tem. Que é o quê? Se o aparelho tá marcado, né? Você pega um alumínio, né? E ele tá marcado, certo? Alguma coisa tem que ser feito. O que ele vai fazer? Vai tampar aquela marca? Aquele buraco que tem no painel, ele vai tampar com solda e depois escovar? Vocês sabem que não funciona, já foi feito esse tipo de teste aí, marca a solda, assim, entendeu? Então, qual que é a alternativa? É tirar material. Então, que nem cabeçote. O cabeçote riscou, não tem como ir lá encher o cabeçote e refazer. Tem gente que faz isso, né? Quando é cabeçote de alumínio e tal. Mas o que eles fazem? Eles tiram uma medida. Então, tiram uma medida, é 0,50, 0,1, 1,50, 2, vai tirando, vai desbastando o cabeçote para ele ficar reto e aquela marca, aquele risco que ele tinha que estava com problema, vai sumir. É a mesma coisa num painel. E ele me falou assim, César, dá uma olhada, acho que aquilo que você falou tá certo. E é aquilo, você percebe que o painel estava inteirinho, numa medida boa, chegava nas pontas do aparelho, nas pontas onde tinha as marcas de rack, mais fino. Você entendeu? Você via que estava mais fino o painel nas pontas. Por quê? Porque o cara desbastou a ponta. Então, cara, são coisas que eu não tolero, você entendeu? Eu praticamente não... Para mim não serve. Mas para outras pessoas pode servir tranquilamente. Então, é uma questão muito de cada um, você entendeu? Então, me perdi aqui no que nós estávamos, acho que foi isso, né? Então, continuando, tem mais uma pergunta aqui, vamos lá. Antônio Carlos da Silva. Olá, César. Desculpe a crítica, mas venho aqui responder novamente, pois já tem o meu comentário sobre a sua resposta. Depois, desculpe, mas dê uma olhada no meu comentário no vídeo anterior. Não foi isso que está escrito, pois não tem erro de português e, novamente, me desculpe, você leu errado. Puxa vida, peço desculpa, então. Estou dizendo que Vamos lá, estou dizendo que eu saiba a máxima qualidade de Podemos... Pois é, então aí que tá, né? Eu vou tentar entender, vamos lá. Se eu tiver errado, você me diz aí. Que eu saiba, a máxima qualidade que podemos obter são cópias das fitas master. Você deve saber que é possível comprar, entretanto, acredito que se você tem um bom equipamento, a gravação 3/4 fica bom também. É claro que quanto mais polegadas rodadas na máxima velocidade, tem melhor efeito. Você tem razão no que você diz, mas pessoas não entenderam o que você leu. É só verificar, está gravado. No final, eu disse abraços 1000. É uma forma carinhosa, por gosto muito do seu canal. Puxa, muito obrigado. 1000 abraços para você também. Obrigado pelo comentário. Desculpe se eu não consegui entender direito o que você comentou, mas basicamente o que ele está dizendo é que a gente estava comentando sobre a velocidade dos tapes de rolo. Alguém fez uma pergunta com relação a isso? E claro, né, quanto mais rápido, melhor. E aqui ele fala, ó, que eu saiba, a máxima qualidade que podemos obter são cópias das fitas masters. Então, tudo, né, era feito em fita na época, então gravado numa fita da fita master. A fita master era que era utilizado para você poder depois gravar cassete, então saia da fita master, né, de uma fita de rolo lá, não sei quantas polegadas, na velocidade máxima possível. Aí você jogava para a fita cassete e gravava lá todas as fitas cassetes. E aí eram vendidas as fitas cassetes. Aí aquele áudio da fita master era passada por um lugar onde gravava lá o disco master, e aí todos esses discos eram prensados, né, naquela forma lá, com ideia da fita master, né? Só que, óbvio, nem todas as pessoas conseguem ter, né, um equipamento para rodar a fita master, né? Fita master é só para tape decks profissionais mesmo e tudo mais. Sem falar que a fita master, no caso, é onde foi feita toda a mixagem e tudo mais. Então, com certeza, a melhor qualidade que você pode ter é a fita original, master, que foi gravado tudo. Depois, o que vai vindo depois, o áudio é o mesmo, mas o que influencia é o material onde você grava. Então, óbvio que uma fita master gravado lá numa velocidade alta, a qualidade está indo para a fita cassete na alta qualidade. O problema é que quando eu for reproduzir aquela fita cassete em baixa velocidade, num cabeçote já não tão bom e tudo mais, aí a qualidade vai ser
vai se perder. O disco de vinil também tem essas coisas, né? No disco de vinil tem o pessoal que fala, não, prensagem de tal época, prensagem de tal gravadora é melhor do que as prensagens atuais. Sim, você pode pegar o mesmo disco de vinil com uma prensagem, uma reedição ou uma edição mais antiga, e eles vão ter diferenças do áudio. Você pode pegar uma música onde ela está dentro de uma coletânea de uma novela, aí você põe o disco lá, pô, essa música aqui é legal, tá aqui na coletânea, puxa, o som legal. Aí eu pego o próprio disco da banda, do cantor, onde tá a música está inserida no disco oficial, e às vezes é um disco mais bem gravado e tudo mais, sim, influencia, você entendeu? Tudo influencia. O material da onde o vinil foi feito, a própria o formato do molde ali pode ter algum tipo de problema, até mesmo passar da fita master pro molde, depende do molde, não é tanta qualidade, não tem tanta qualidade. Então tudo isso, óbvio que a melhor qualidade está lá na fita master, no áudio original, né? Hoje em dia a gente não tem tanto esse tipo de problema porque é tudo digitalizado, mas na nossa época, né? Então eu acho que eu entendi mais ou menos só, ó, que nem, vou ler aqui novamente, tá? Ó, o que se colocou entre parênteses, vou ler exatamente o que se colocou entre parênteses. Eu saiba, a máxima qualidade de podemos obter são cópias das fitas master. Então eu vou tentar entender aqui, ó. Que eu saiba, né, a máxima qualidade que podemos obter são cópias das fitas master. Exatamente, a melhor qualidade. Óbvio que se você passar por uma fita cassete, aí aquela fita cassete tá com áudio bom, mas na hora de você reproduzir aquilo ali, a fita não tem grande qualidade, o cabeçote não tem grande qualidade. Se eu pegar aquilo e ainda passar por um outro tape deck que também não tem qualidade, vai caindo, a qualidade vai caindo. A velocidade é impressionante. Se você gravar num deck, numa velocidade maior, bem calibradinho e tal, numa velocidade maior, vindo de um áudio digital de boa qualidade, grava lá a fita, numa velocidade. Depois você muda para outra velocidade e grava, você percebe a diferença da qualidade. Agudos, principalmente agudos, né? Porque é uma frequência mais alta e às vezes até baixa velocidade para graves até seria melhor. Mas a velocidade, quanto mais alto, o agudo é muito mais cristalino, muito melhor mesmo, né? Então a qualidade em alta velocidade não tem comparação mesmo, meu amigo. Se por um acaso eu não entendi, quiser refazer o comentário, eu estou disposto aqui, a gente continua lendo. Então é isso. Deixe um comentário para a semana que vem. Esse foi o Resposta Sábio 340. Se o criador desejar, eu leio aqui do 340 lá no 341. Espero com um outro plano de fundo, porque esse aqui, espero que ele vá embora, né? Com muita dó no coração, mas eu acho que ele vai embora. É isso aí. Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esqueça de dar o like para ajudar. Grande abraço, até a próxima.